Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico a oração mariana do Ângelus com a sua santidade, o Papa Francisco. Com vocês hoje para conduzir esta transmissão, Andressa Collet. Saudamos quem nos segue pelas redes sociais e pelo nosso site, o www.vaticanews.va. Nossa saudação especial também a quem nos acompanha pela transmissão das emissoras de rádio e TV no Brasil, em Portugal e nos países de língua portuguesa na África e também na Ásia. Em especial hoje quem nos acompanha pela web TV Tropicana da Paraíba, a web rádio dos Escalabrinianos dos Estados Unidos, as emissoras de rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, SOS Vida, Fé e Luz de Campinas, Brasil Imperial de Itu e São Paulo, São José FM, Rede Ultra de Rádio do Vale do Rio Preto, Pax em Beira, de Moçambique, e também a TV e Rádio Evangelizar, a emissora de TV EWTN e todas as demais emissoras sintonizadas conosco. O tempo é bom e com sol aqui na cidade do Vaticano. Agora faz 14 graus na Praça São Pedro. Neste que é o primeiro domingo da Quaresma. Hoje também começam os exercícios espirituais da Cúria Romana. Neste ano, porém, devido às restrições da pandemia, inclusive o Papa, todos vão fazer as orações individuais à distância. Francisco chegou a enviar uma carta e também um livro para servir de guia para os exercícios. Até a próxima sexta, então, inclusive os compromissos do Papa ficam cancelados para esse período de meditação. Enquanto aguardamos para acompanhar e rezar com o Papa a oração mariana do Ângelus, recordamos também que este domingo marca os 20 anos de quando Bergoglio se tornou cardeal. Era 21 de fevereiro de 2001, quando João Paulo II criou o arcebispo de Buenos Aires como cardeal. Então, os nossos cumprimentos por esse sentido aniversário. Para quem nos acompanha pelas imagens, a gente está esperando, aguardando, então, o Papa Francisco, que neste momento está aparecendo, abriram-se as cortinas, ele está aparecendo da janela do Palácio Apostólico e já saudando quem o segue pela Praça São Pedro. Cari fratelli e sorelle. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Mercoledì scorso, com il rito penitenziale, na quarta-feira passada, com o rito penitencial das cinzas, começamos o caminho da Quaresma. Hoje, no primeiro domingo deste tempo litúrgico, a palavra de Deus nos mostra o percurso para viver de maneira frutuosa os 40 dias que conduzem à celebração anual da Páscoa. É o caminho percorrido por Jesus que o Evangelho, no estilo essencial de Marcos, resume dizendo que ele, antes de começar a sua pregação, se retirou durante 40 dias no deserto, onde foi tentado por Satanás. O evangelista enfatiza que o Espírito Santo, levou Jesus para o deserto. O Espírito Santo que desceu sobre ele imediatamente após o batismo recebido por João no Rio Jordão, o mesmo Espírito agora o impele a ir para o deserto para enfrentar o tentador,
para lutar contra o diabo. L'intera esistenza di Gesù Toda a è existência posta de Jesus sotto il segno é colocada dello sob o Spirito di signo do Dio Espírito de che lo Deus, anima, lo ispira, lo guida. que o anima, o inspira e o guia. Ma pensiamo al deserto. Mas pensemos no deserto. Fermiamoci un momento su questo ambiente Façamos uma pausa sobre este e anche ambiente simbolico, natural e também così simbólico, importante nella Bibbia. tão importante na Bíblia. Il deserto è il luogo dove Dio parla al cuore dell'uomo O deserto é o lugar onde e Deus dove fala sorga ao la coração do risposta homem della preghiera. e onde brota a resposta da Cioè il oração, deserto isto della é, o solitudine, deserto da solidão, il cuore staccato di altre o coração cose. destacado de outras solo coisas e somente In quella solitudine naquela che solidão si apre alla parola di que Dio. se abre a palavra de Ma- Deus. Mas È anche il luogo della prova e é della também o lugar da tentazione, aprovação e da dove tentação, il tentatore, onde o tentador, approfittando della fragilità aproveitando e da dei fragilidade e bisogni das necessidades umani, humanas, insinua la sua voce insinua a menzognera, sua voz mentirosa, alternativa a quella uma di Dio, alternativa una voce àquela de alternativa, Deus, uma voz que é uma alternativa àquela de Deus, vedere que faz ver un'altra strada, outro caminho, un'altra strada di inganno. outro caminho de engano. Il tentatore seduce. O tentador seduz. Infatti, durante i 40 giorni Na verdade, durante os 40 dias vividos por Jesus no deserto, começa o duelo entre Jesus e o diabo, que terminará com a paixão e a cruz. Tutto il ministero di Cristo è una lotta contro il maligno. Todo o ministério de Cristo é uma luta contra o maligno nas suas muitas manifestações: curas de doenças, exorcismos sobre os possuídos, perdão dos pecados. È una lotta. É uma luta. Dopo la prima fase in cui Após a Gesù primeira fase dimostra em que Jesus di parlare demonstra e agire con la que potenza fala di e Dio, age com o poder de sembra Deus, che il diavolo abbia la parece que o meglio. diabo tem a vantagem. Quando il figlio di Dio viene rifiutato, Quando o Filho de Deus abbandonato, é rejeitado, infine abandonado e catturato e finalmente condenato a capturado morte. e condenado ha à vinto morte. il diavolo. Venceu o diabo, parece. Sembra che il vincitore è lui. Parece que o vencedor é In ele. realtà, Na proprio realidade, la morte era l'ultimo deserto da attraversare per justamente a sconfiggere morte era o último definitivamente deserto para se Satana atravessar e para liberare derrotar tutti noi definitivamente dal suo Satanás potere. e libertar todos nós do seu E poder. così Gesù ha vinto E assim Jesus deserto venceu della no deserto da vincere morte nella resurrezione. para vencer na ressurreição. Ogni anno all'inizio della Quaresima, Todos os anos, no questo início da Vangelo delle Quaresma, tentazioni este di Gesù Evangelho nel das deserto tentações de ci Jesus no ricorda deserto che la nos vita del lembra cristiano que a vida sulle do orme cristão del nos Signore passos do Senhor è un combattimento é uma batalha contro lo contra o espírito spirito do mal. Ci mostra che Gesù ha affrontato Nos mostra que Jesus enfrentou voluntariamente o tentador e lo ha vinto. e o venceu. E al tempo stesso E ao mesmo tempo nos lembra ao diabo é concedida a possibilidade de agir também sobre nós com as tentações. Devemos estar conscientes da presença deste inimigo astuto, interessado na nossa condenação eterna, no nosso fracasso, e nos prepararmos para nos defender dele e combatê-lo. A graça de Deus nos assegura, com a fé, a oração e a penitência, a vitória sobre o inimigo. Mas eu gostaria de destacar o seguinte: nas tentações, Jesus nunca dialoga com o diabo, nunca. Na sua vida, Jesus nunca fez um diálogo com o diabo, nunca. Ou o coloca longe, ou o condena, ou faz ou mostra então a sua malícia, e no deserto
parece que tem esse diálogo, porque o diabo, ele faz as propostas e Jesus responde. Mas ele não responde com as suas palavras, nunca. Ele responde com as palavras de Deus, com os passos da Escritura. E isso serve para todos nós. Quando se aproxima o sedutor e começa a nos seduzir, pensa nisso, faz aquilo, a tentação é próprio para dialogar com ele, como fez Ivan, que ele disse, isso não se pode, e acabou dialogando com o diabo. E se nós entrarmos em diálogo com o diabo, seremos realmente derrotados. Coloquem isso na cabeça e no coração. Com o diabo nunca se deve dialogar. Nunca. Não existe um diálogo. Somente a palavra de Deus. No tempo de Quaresma, o Espírito Santo nos exorta, como Jesus, a entrar no deserto. Não se trata, como vimos, de um lugar físico, mas de uma dimensão existencial para ficar em silêncio, escutar a palavra de Deus, para que a verdadeira conversão se realize em nós. Não ter medo do deserto. Procure momentos de oração, de silêncio, para entrar dentro de si. Não ter medo. Somos chamados a percorrer os caminhos de Deus, renovando as promessas do nosso batismo, renunciar a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções. O inimigo está ali. Fiquem atentos, mas nunca dialogar com o diabo. Nos confiamos à intercessão materna da Virgem Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, rivolgo un cordiale saluto a tutti voi, dirijo uma saudação especial a todos vocês, romanos e peregrinos. particolare saluto Em especial, uma ai fedeli saudação polacchi, aos fiéis che sono qui poloneses que estão aqui na minha frente.
Hoje Hoje, o meu pensamento va al santuario di Płock, vai ao Santuário de Polônia, Płock, em Polônia, dove 90 anni fa onde 90 anos atrás si manifestou a Santa Faustina Jesus se Kowalska, manifestou a Santa affidandole un Kowalska speciale messaggio com uma della Divina especial Misericordia. mensagem da Divina Misericórdia. Mediante San Giovanni Paolo Diante de II, São quel João Paulo messaggio II, è giunto al mondo uma intero. mensagem chegou, E a non è mensagem altro che chegou ao il Vangelo mundo di Gesù inteiro, Cristo, que morto nada e mais é que o risorto, Evangelho che de ci dona Jesus la Cristo que misericordia del ressuscitou Padre. e recolhe a misericórdia do Apriamo Pai. il cuore dicendo Vamos con abrir fede, o coração ao Gesù, Pai confido e in abrir te. ao coração ao Senhor. Saluto i giovani e gli adulti Saúdo del também os gruppo jovens Talita adultos Cum, da della Talita Cum, da paróquia San Giovanni dei de São Fiorentini João in Roma. Fiorentini de Roma. Grazie della vostra Obrigado presenza. pela sua presença. E avanti con gioia. Sigam Nei adiante vostri com progetti alegria di nos bene. projetos de vocês do bem. E a tutti E a todos auguro desejo una bella domenica. um bom Bella, domingo. sole. Um bom domingo de sol. Una buona domenica. Um bom domingo. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. E por favor, não esqueçam de rezar Buon por mim. pranzo e arrivederci. Um bom almoço e até logo. Diz então o Papa Francisco ao saudar todos aqueles que estão na praça neste que ele recordou um lindo e ensolarado domingo, neste que é o primeiro domingo da Quaresma. E é com a mensagem do Papa Francisco que a gente vai se despedindo hoje, quando ele nos lembra que o ambiente simbólico do deserto é o lugar da provação e da tentação de Satanás, mas sobretudo onde Deus fala ao coração do homem, essa dimensão existencial para ficar em silêncio e escutar a palavra de Deus numa verdadeira conversão. E nunca, lembrou o Papa, também dizendo para a gente não ter medo, nunca dialogar com o diabo, nunca receber as tentações. E com essa linda mensagem para iniciar o nosso percurso de Quaresma e de conversão, a gente se despede desejando um ótimo domingo, uma santa Quaresma a todos, desta que vos fala Andressa Collet. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.